As pessoas ainda que não apareceram, vamos dizer assim, as varizes, ela tem que fazer algum tipo de prevenção, lógico, que o médico vai avaliar antes. Mas como isso acontece? Inclusive também tem essa característica que ou no frio ou no verão piora? O calor a gente sabe realmente, Sônia, que tem um efeito ruim sobre a circulação, sobre as veias. Mas de qualquer jeito, esses pacientes que não têm varizes, mas já têm sintomatologia, já têm os sintomas que podem ser de varizes, eles têm que procurar atendimento, porque hoje, inclusive a classificação mundial de varizes mudou para contemplar esses pacientes. A gente chamaria esse paciente um paciente que C0S, é um paciente que não tem varizes, que seria um C0, mas ele já tem sintomas. Isso é uma inflamação precursora das varizes. Então, se ele tratar geralmente com medicação, ele já vai melhorar o tratamento físico, exercício, a meia elástica, ele já vai melhorar e vai prevenir de ter varizes. Agora, a varize, ela é uma pessoa mais adulta ou criança também tem? É mais raro nas crianças e nos adolescentes, mas podem ter, dependendo da hereditariedade. Tem famílias que passam essa hereditariedade muito forte, então crianças com 12, 13 anos já têm varizes. Quando é mais jovem que isso, geralmente é uma má formação de nascimento. Existem doenças que causam isso, mas geralmente é a partir de 15 anos, 15 a 20 anos é que a gente percebe o tratamento, a doença de varizes e precisa de tratamento. Se a pessoa tiver uma questão de sobrepeso ou obesidade, isso pode acarretar varizes ou isso não tem relação nenhuma? Os fatores de risco são vários, né? E essa é a grande dificuldade da gente controlar essa doença de varizes que é tão frequente. Então, a obesidade, o sedentarismo, ser mulher também, a parte hormonal gera mais varizes. E isso tem a ver também ou com a gestação ou com a menopausa? Uma outra pergunta que sempre me fazem é o anticoncepcional. E a gente sabe que o anticoncepcional pode dar um pouquinho mais de varizes, mas como você comentou, a gravidez também. Então, são dois fatores que você tem que avaliar e, eventualmente, usar as pílulas que a gente usa, que a gente diz de menor concentração de hormônio, para poder diminuir a chance de ter varizes. Mas gravidez, sem dúvida, também piora as varizes. Menopausa não. A menopausa aí depende da reposição hormonal. A menopausa em si não, mas geralmente vai fazer algum tipo de reposição e aí essa reposição é um hormônio e aí pode causar mais varizes sim. Agora voltando à pílula anticoncepcional, que isso é importante, né? Porque o pessoal diz assim que dependendo da pílula que o pessoal pode ter risco de trombo, essas coisas. Isso procede mesmo? Qualquer hormônio, na verdade, pode aumentar o risco de trombose nos pacientes que têm essa probabilidade. Inclusive foi a semana agora, o Dia Mundial da Trombose, a gente teve uma série de ações para poder divulgar isso, e a trombose venosa profunda, que graças a Deus não é muito comum, a gente considera raro pela frequência, é uma patologia muito importante. Então procurar o médico em caso de sintomas, nunca procurar só perguntar para a família, para os vizinhos, é bom você procurar um médico para poder fazer um diagnóstico correto. Um especialista e nunca, né, porque a pessoa não sabe. Uma dor na perna pode ser tanta coisa. Exatamente. E eventualmente começa como uma dor pequena que vai se agravando e o paciente vai demorar muito tempo para procurar um médico. É lógico que não é qualquer dor que vai ser uma trombose. Então os principais riscos são uma dor na batata da perna, quer dizer, na panturrilha, de média a forte intensidade, que evolua e pode ser causado por um trauma ou eventualmente pelos fatores de risco. E aí esses fatores de risco a gente pode eventualmente explicitar aqui, mas principalmente obesidade, sedentarismo, pacientes acamados ou pós-operatório. Então são coisas que podem aumentar a chance de trombose. Sim. Agora, como você falou, a pessoa às vezes ela diz assim, não tem problema de varizes, mas ela começa a sentir dores. Mais ou menos a gente está falando isso aqui agora. Como que são essas dores assim? Isso está relacionado mesmo à varize ou pode ser qualquer outra coisa? As dores das varizes, elas são, a gente chama de inespecíficas, mas tem um conjunto de sintomas que a gente pode definir como varizes. Então, dor e peso nas pernas, que você não consegue determinar o ponto. É uma dor na batata da perna, um cansaço no final do dia. Mas sempre na parte de baixo, nunca na parte Pode ser da coxa para baixo, mas geralmente é do joelho para baixo. Esse cansaço. E na parte mais atrás. Isso, que é onde tem a parte de circulação. Na parte da frente a gente tem as protuberâncias ósseas, tem os ossos, né? Então essa dor é realmente ou na parte de trás ou do meio da perna. E piora com o passar do dia. Aquela dor que começa já de manhã, ela provavelmente não é de alteração circulatória. Ela pode ser, mas geralmente não é. Então é a dor que vai piorando no final do dia. Sim. Agora, a pessoa, você já falou também, ou fica muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, isso tem que ter um rodízio. A cada 30 minutos na mesma posição, tirando o deitado, lógico, né? A cada 30 minutos já começa a ter uma inflamação. Isso são estudos de microcirculação. Então, 30 minutos em pé ou sentado, a gente já tem um pouquinho de inflamação.
É lógico que se você 1 hora conseguir levantar, dar uma volta em volta da mesa, quem trabalha em escritório, eventualmente quem trabalha em pé, ficar um pouco sentado, isso ajuda. O uso da meia elástica também previne e protege muito isso. Então hoje é o nosso cartão de visita, a gente eventualmente oferecer esse paciente meias cada vez mais confortáveis. Se você estiver muito tempo sentado, às vezes, por exemplo, está, sei lá, no avião, no transporte, tem exercício que você pode fazer? Isso, agora justamente foram criadas algumas normas e algumas companhias aéreas já passam isso no vídeo, inclusive durante a apresentação da companhia, dentro do avião, de fazer o que a gente chama de bombeamento da batata da perna, da panturrilha. Força como se estivesse subindo uma escada ou como se estivesse ficando na pontinha do pé, mesmo sentado. Você consegue fazer exercício para baixo para cima com o pé e com o calcanhar para baixo para cima com a ponta apoiada. E aí você consegue movimentar um pouco melhor essa circulação e eventualmente também prevenir. E se esticar as pernas também, movimento circular com o pé, às vezes não dá, né? Porque a extensão... Não consegue, só quem está na classe executiva. Mas também caminhar. A gente pede que o paciente beba bastante líquido durante o voo e caminhe pelo menos 2, 3 vezes durante os voos internacionais. E isso já diminui bastante a chance de qualquer alteração. Tem também, às vezes, as pessoas estão sentadas, que hoje já vendem, né? Que é feito uma tábua assim, feito um triangular, né? Vamos dizer assim. Isso, um apoio de pé. E esse apoio, inclusive, ele pode ser articulado, que é o melhor, porque você consegue fazer justamente essa movimentação debaixo da perna. Uma outra coisa é a perna cruzada, né? Que é comum, principalmente entre as mulheres. Tentar evitar isso, é lógico que durante alguns períodos isso não tem problema, mas ficar o dia inteiro com essa perna cruzada vai gerar tanto varizes quanto os microvasinhos também naquela região de compressão. Fica fazendo pressão ali, né? Exatamente, diminui a circulação. E aí, vamos falar, já que entrou no assunto da mulher, e o salto? Pois é, o salto, estudos mais recentes mostram que o salto até 5 centímetros, ele é bom, inclusive ele melhora a circulação porque você estimula a batata da perna. Ao contrário, sandálias muito rasteirinhas ou saltos mais altos são ruins. Então, algumas pacientes a gente consegue melhorar o inchaço, o edema na perna, simplesmente mudando o tipo de calçado. Isso é o que a gente consegue observar na prática, no consultório, quando a gente indica. Parar de usar rasteirinha, principalmente para mulheres mais altas, que gostam de andar de rasteirinha. Usar um salto não é o meu caso. eu nunca consegui, até quando a gente conversou da outra vez, né? Eu sempre falei, eu nunca consegui andar com rasteirinha. Se eu andar com isso, eu simplesmente parece que minhas pernas estão pegando fogo, cansa. Pois é, para você ver como é que piora um pouco a circulação. Né? Então, no caso, eu falei, um saltinho, uma coisa, uma basezinha. A Anabela, o salto de 3 a 5 centímetros nos estudos foi o que mostrou o melhor resultado. Eu me sinto bem confortável. Além de proteger o esporão de calcâneo, que é uma coisa que está acontecendo com uma certa frequência, que são aquela dor no calcanhar, que geralmente tem uma protuberância óssea, o salto também melhora isso. Então atirar no que viu e acertar no que não viu, tem que usar um pouquinho de salto. E as mulheres hoje tem aquele truque, né? Leva aquela sandalinha dentro da bolsa, quando chega no ambiente, põe o salto alto, depois ela pega, troca de novo. Exatamente, os saltos muito altos realmente não é bom. É um bom truque. Mas de qualquer jeito, tentar não levar a rasteirinha, levar meio salto para poder proteger durante o dia. Com certeza, né? É importante, porque tem gente que não sai de um salto, né? Pois é, não, e melhora, quer dizer, melhora a postura, melhora a elegância feminina, e aí, agora que melhora a circulação, não tem por que não usar. Muito melhor, né? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com isso e não pensam, né, na parte prática, que é só estética, e não é, né? Porque você estando confortável, você vai passar bem o tempo todo que você estiver ali. Exatamente, isso durante muito tempo, o salto da variz, algumas coisas de depilação, realmente a depilação também não dá varizes. O exercício físico, que eventualmente pode surgir microvasos, mas protege a circulação. Então são mitos que vêm há algum tempo e que a gente tenta retirar isso do mercado, explicando o porquê, né, dando a opção do paciente usar, por exemplo, o salto ou fazer a musculação, porque melhora a circulação e melhora a saúde. O primeiro sintoma que você tem, além das dores, seria o inchaço? Ou inchaço é uma coisa natural, que com calor todo mundo incha. No calor isso piora, mas realmente o inchaço já é um segundo grau de doença de veia, né? Quer dizer, a gente considera o primeiro grau pequenos vasinhos, o segundo grau vasos um pouquinho maiores, geralmente com sintomas, o terceiro já é o inchaço. O quarto seria alteração de pele, aquela pele mais escura no tornozelo, parece uma bota marrom. O quinto é eventualmente paciente que já teve ferida, que fechou, e o sexto é a ferida aberta. Então esses 6 graus a gente consegue determinar como é que vai tratar esse paciente. Então o inchaço já seria o terceiro grau e já precisa realmente que a gente acompanhe. Tá. Então agora vamos falar assim, o que se pode fazer, né? Já falou um pouquinho aqui da questão da prevenção.
E quando acontece, o que a gente faz? Quais são os tratamentos hoje? Hoje, para as microvarizes, Sônia, a gente tem o tratamento de aplicação, que é o mais comum, e é o que se faz na maioria dos consultórios. Modernamente falando, a gente já tem a espuma, eu já tinha falado isso no outro programa. Aí pessoal, que espuma é essa? O que é espuma? De pegar o detergente? Isso, não é o detergente, é uma espuma na verdade. É um líquido que a gente transforma em espuma e também injeta dentro dessa veia. Esse líquido se chama polidocanol e é uma técnica que vem se estabelecendo, já é uma técnica que já existe no Brasil e ficou um pouco esquecida e vem se estabelecendo. Exatamente, uma substância em forma de espuma, um resultado também muito bom e suas indicações, lógico, o médico que vai avaliar. É aplicado como fazia geralmente com a injeção? Exatamente, a aplicação é muito semelhante, só que ele é mais potente e tem umas indicações um pouquinho diferentes. E mais modernamente a gente tem o laser, o laser transdérmico que a gente chama, que é para essas microvarizes, e que inclusive no congresso, essa semana a gente teve o Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular aqui no Rio, e foi muito debatido o tratamento mais moderno, que seria os novos lasers, junto com a aplicação. Inclusive tem um médico de São Paulo que delimita isso como CLACS, que é você resfriar a pele com um material especial. Sim. E fazer o laser e a aplicação, e teria um resultado um pouco melhor em relação a essas aplicações. Infelizmente, não é uma aplicação única também. Você tem que fazer algumas sessões para poder eliminar todas essas veias. O resultado é bom? O resultado é muito bom, a parte estética, que é o que a gente está procurando nesses pacientes, mas lembrar que tem que ser feito com um cirurgião vascular. Sim. Ou um angiologista. Por quê? Porque você tem que avaliar se não tem varizes internas, se não tem outra doença influenciando, para poder você realmente tratar a doença e a parte estética junto. E no caso, que é, vamos dizer assim, as internas, que são as piores, às vezes maiores, que até o pessoal brinca aí, tira minha safena, não, se eu tiver que fazer alguma cirurgia depois, não tem mais essa safena. Também mudou um pouco isso, né? Na verdade, antigamente a gente tirava sempre a safena, quer dizer, eu já não peguei essa fase, década de 70, 80, você sempre retirava a safena porque era a teoria de que ela gerava todas aquelas alterações. Hoje, com os estudos mais modernos, a gente consegue perceber que a safena nem sempre é a culpada. E a gente pode preservar porque ela realmente é um ótimo substituto para a circulação de outras partes se você precisar. Eu terminei minha tese de mestrado no ano passado, que foi publicada esse ano, é justamente a preservação da veia safena. E a gente consegue tirar as varizes e a safena, inclusive, volta ao normal, mesmo que ela esteja levemente doente. Então, mesmo safenas hoje, com uma alteração que antigamente a gente retiraria ela, hoje a gente consegue mantê-la e ela volta ao normal porque você fez uma cirurgia curativa das outras varizes. Então não é todo mundo que precisa tirar a safena, é bom ter uma avaliação de um médico, mas eventualmente quando precisar, hoje também existem técnicas mais modernas. A radiofrequência, o laser, são procedimentos que você faz com anestesia local, pode ir embora no mesmo dia com uma recuperação muito mais rápida. Mas como isso é feito, por exemplo, o laser, o que ele causa? Esse laser, em vez de ser transdérmico, quer dizer, em cima da pele, você faz um furinho na pele e coloca um catéter dentro da veia, um caninho dentro da veia que derrete essa veia toda. Então é um procedimento que a anestesia é uma anestesia menor. Quer dizer, você recupera a veia em vez de... Não, na verdade você derrete, você mata ela mesmo, mas sem precisar arrancá-la. Porque a cirurgia convencional, você arranca essa veia fora. Dessa maneira, com a radiofrequência com laser, você consegue simplesmente derreter ela e dissolver ela dentro da própria pele. E aí o resultado, tanto estético quanto o resultado em relação a dores, é muito melhor. E a questão mas aí o pessoal diz, mas você não vai fazer falta, não? Na verdade, o que deixa a gente mais tranquilo é que quando a veia safena está doente, ela não serve para nada realmente, ela só está atrapalhando. Quando ela tem esse padrão de que a gente ainda tem como tratar as varizes e manter ela lá, é o que a gente faz hoje em dia. Porque você elimina as outras porque ali tira a sobrecarga sobre ela. Mas quando ela está doente, ela não serve para o coração, ela não serve para nada. Então ela só está atrapalhando e nesses casos realmente o ideal é você tirá-la. Bom. E aí, com o caso da prevenção, como a gente falou, né? Você agora teria, né? E aí, eu ia falar prevenção, falar outra coisa. Você fazer algum tipo de prevenção para não chegar a esse estágio. Você já falou, tem todos os tratamentos. Isso. Se você chegar a tempo, resolve, você não vai precisar de cirurgia no futuro, ou isso quer dizer, depende do paciente? Com o tratamento da espuma, isso acontece com muita frequência hoje em dia. A gente consegue fazer pequenas aplicações em veias que estão surgindo maiores, no consultório mesmo, e não precisa de uma cirurgia. Cada vez mais a gente procura... Aí nem no futuro isso será necessário. Provavelmente um novo tratamento de espuma pode ser necessário. Então a gente diz que a varize pode recidivar, pode voltar a aparecer novas em 5 a 10 anos.
Se É tiver o que sempre a gente fala, eu controlando... operei e agora estou com problema de varizes de novo. Isso, porque não tira os fatores de risco. Eventualmente continua sedentário, se alimentando mal, sem fazer o tipo de trabalho. Então as varizes aparecem outras causadas pelos mesmos fatores. Então, eventualmente, diminuir o peso, fazer exercício, se alimentar bem e usar os tratamentos de contenção, a meia elástica e a medicação sempre que for indicado pelo médico. E quando é que isso pode se transformar num trombo, que é a trombose? Na trombose. A trombose é a falta de circulação que faz a veia fechar, né? Faz encher a veia de coágulo. Na verdade, é a coagulação dentro da veia. Se você fica muito parado, se eventualmente você já tem algum fator de risco genético também, uso de muito hormônio, ou um pós-operatório, isso pode fechar essa veia e quem tem varizes tem mais chance. O voo internacional também, hoje a gente considera um fator de risco. Então, nos pacientes que têm muita chance de trombose, a gente já trata, faz uma medicação profilática para ele não vir a ter essa trombose. Existem hoje medicações, inclusive orais, não precisa mais ser aquela injeçãozinha na barriga. É isso que quer até perguntar. Por exemplo, você, a gente está falando de trombose, isso que geralmente tinha essa injeção, né? Uhum. Com esse medicamento, a pessoa fica Isso, o medicamento oral veio substituir a injeção, são medicamentos novos, anticoagulantes novos, e que o paciente toma um comprimido no dia antes da viagem, no dia da viagem, geralmente no dia seguinte, quer dizer, 3 dias, um comprimido por dia, e diminui a chance quase em 100% de ter qualquer risco de trombose. E o ideal para quem tem problemas de varizes seria o quê? Ficar numa posição, para chegar em casa, ficar deitado, dormir com a perna mais... Eu já vou falar, com a perna Isso, mais a perna levantada, levemente elevada é o ideal, principalmente para quem trabalha em pé ou sentado muitas horas. É bom fazer um exercício físico também e se hidratar bastante, mas o repouso ele pode ser feito com uma cama a 15 graus, é mais ou menos o que a gente... E como é que a gente faz isso? Um apoio de 15 a 20 centímetros no pé da cama. No pé da cama? As camas que são box, se você colocar entre um colchão e outro, uma almofada, que ele dá aquela leve inclinada. Lembrar só a contraindicação para quem tem refluxo, né? Quem tem refluxo, aí tem que pensar em outras maneiras. Mas quem não tem nenhuma alteração de estômago, pode fazer isso tranquilamente. Quem tem problema de varizes, que é uma prevenção. Né? É melhor. Existem almofadas especiais para isso que são caras. Então, na verdade, o ideal é simplesmente aumentar um pouquinho o pé da cama. Aí você pode até colocar, né, um livro, sei lá, você fala uma almofada, alguma coisa para poder... Dependendo de quem a gente está falando, no serviço público, geralmente a gente fala um tijolo. É fácil de arranjar um tijolo, né? Bota um tijolo no pé da cama. Qualquer obra, qualquer lugar, a gente consegue pelo menos um tijolo e coloca no pé da cama. Também tem tanto lugar que hoje em dia que você vai ali e compra, né? Aqui na nossa área, que não falta madeira de construção. Antigamente a gente falava um livro, mas eu tinha um professor que falava que o livro ele tem que ficar disponível. E aí a gente mudou para o tijolo por causa dele. Mas ó, a gente não vai tão ao pé da letra, né? O que você tiver, que você poder utilizar, aproveita, né? O pessoal é criativo também. Agora, no caso, a úlcera, né, vamos dizer assim, isso aí já é o que? É um estágio... É o estágio 6, é o pior estágio da doença de varizes, é o que a gente quer evitar a todo custo. Isso ocorre por quê? Na verdade, principalmente pela falta de circulação e acúmulo de sujeira do corpo na perna. Isso vai para a pele e começa a machucar a pele de uma certa maneira, até que falta oxigênio e aquela pele abre, né? Isso é comum nos diabéticos? Nos diabéticos, a gente está até fazendo um estudo na UERJ que parece não ser tão comum. Porque como esse diabético ele já tem uma falta de circulação que vai para a perna, o sangue que volta também não tem tanta diferença. Mas isso é um trabalho, ainda não existe isso na literatura e a gente está tentando procurar isso. Mas nos pacientes idosos e eventualmente nos pacientes tabagistas, alguns fatores de risco, pacientes obesos, essa chance é maior. A causa da úlcera de varizes é a falta do sangue retornar. Então, eventualmente a gente interna esse paciente, fica um mês internado com a perna para cima e fecha. O problema é que ela vai abrir de novo, se você não tratou a causa. Mas abre por quê? Porque o sangue não circula. Não circula e aí o caso, a ferida ela é aberta por falta de oxigênio, falta de circulação mesmo. E aí a higiene pode causar uma piora dessa ferida e aumentar mais. A gente tem eventualmente feridas imensas nessa perna. Agora vamos falar uma coisa aqui que era muito comum até naquela outra vez que a gente conversou, que tem médicos que falam assim, a pessoa está com erisipela, né? Erisipela, isso. E que eu não sei exatamente o que é isso. O vermelhão na perna, muitas vezes não é erisipela, mas todo mundo chama assim. Convencionou-se que erisipela é uma infecção do tecido subcutâneo, quer dizer, da pele da pessoa, mas por uma bactéria especial. Como isso é muito difícil de falar isso para o leigo, a gente fala que a erisipela é simplesmente a vermelhidão na perna. E aí a gente geralmente trata com anti-inflamatório e com antibiótico. Mas isso não está ligado à veia? Quando tem muitas varizes, existe uma chance maior.
quando tem um inchaço na perna, existe uma chance, um risco maior, assim como de trombose, de erisipela. Mas não está ligado diretamente, não, são doenças separadas. E aí a questão, aí que estava conversando, né, que você até falou isso no passado, que o pessoal dá aquela bezetacil. Bezetacil, ainda e que é. você falou que piora, que dá... Não, a bezetacil ainda é o melhor medicamento para erisipela. A gente teve uma falta do bezetacil agora nos meses passados, o que foi bastante preocupante, principalmente no hospital público, porque é uma dose ou duas e o paciente não gasta dinheiro e tem a chance de tomar, porque eventualmente ele não vai tomar direito esse medicamento, se for um antibiótico via oral. Mas para a erisipela, quer dizer, para suspeita de alterações do subcutâneo infecciosos, a bezetacil ainda é a melhor medicação que a gente tem para oferecer. Inclusive no meu consultório particular eu uso bastante. Pacientes que têm inchaço crônico na perna, idosos que têm problemas de estômago, não pode ficar tomando antibiótico, você dá uma bezetacil de 20 em 21 dias e resolve o problema. Resolve o problema, mas depois fica com a Não, então, hoje a gente usa com a xilocaína, não é mais pura, né? A gente já usa com anestésico misturado, então já dói muito menos. Porque a pessoa fica, que ela é bem potente. Isso, é a mesma coisa da aplicação. Antigamente a bezetacil não podia fazer com anestésico porque falavam, falavam que perdia o efeito, não é real isso. E a aplicação de varizes também doía muito no passado porque não se misturava com um anestésico. E hoje a gente mistura, e eu tenho pacientes às vezes que estão há 20, 30 anos sem fazer aplicação e vão no consultório e falam, doutor, mas agora não dói. Fala, não, é porque antigamente não podia fazer o anestésico misturado e hoje pode. Então a evolução e também é tudo mais simples, né? A pessoa as agulhas são descartáveis, as seringas, as agulhas melhoraram muito, estão bem mais finas. Então quem não faz aplicação há 20 anos, por exemplo, a aplicação mudou completamente. Só tem problema, né, doutor? Os planos de saúde não cobrem. A maioria dos planos realmente não cobrem. O que a gente geralmente tenta fazer com o paciente é adequar o tratamento a ele, né? Quer dizer, tem pacientes que precisam fazer toda semana, outros a gente consegue fazer uma vez por mês e isso pelo menos facilita esse pagamento. E esse paciente fica apto, principalmente as mulheres que têm essa preocupação, a tratar. E agora que está chegando o verão, né, Sônia? Tem que estar com as pernas bem bonitas. E aí começa... Tá chegando o verão, aí começa todo mundo, a mulherada, aí aquela epidemia de academia, epidemia de não sei o quê. Né, o ano todo faz, mas está chegando o verão. Geralmente de setembro para frente os consultórios ficam bem mais cheios. Começa a correr. Exatamente. É só pro verão, depois passa. Pois é, na verdade, se fizer o tratamento uma vez por ano, consegue um resultado bom. E aí o ideal é isso, de julho para frente faz o tratamento e vai ficar o ano inteiro coberto, vamos dizer assim. Alguns pacientes que têm mais varizes, eventualmente tratam o ano inteiro. E a questão da aplicação, às vezes, dependendo da quantidade, uma aplicação é suficiente? Porque são vários... Geralmente, pacientes mais jovens, a gente consegue fazer uma sessão, né? Que são várias espetadinhas, 2 a 3 ml da substância. Mas os pacientes vai passando a idade, tem várias partes da perna e a gente tem que fazer 3, 4... Um número mágico que a gente costuma dizer de 4 a 6 sessões para ter um resultado estético. Aí o pessoal fala assim, mas volta, não é aquelas, são outras, né? É isso que eu falei, o fator de risco continua, o paciente vai continuar trabalhando sentado o dia inteiro, sem fazer exercício, se alimentando mal, então eventualmente surgem novas varizes, sim. É esse que é o problema. Então, aí a pessoa fala assim, eu operei, eu fiz... Alex quer fazer a pergunta. Que já é a segunda vez que ele fala de se alimentar mal, é a questão do trabalho. Qual seria Porque o Alex passa o dia todo sentado. A alimentação, a má alimentação seria exatamente o que? Assim, especificamente? O que a gente pede, lógico, uma alimentação saudável de uma maneira geral para não ganhar peso. Além disso, os alimentos muito ricos em colesterol, em triglicerídeos, então gorduras, muitos alimentos ricos em gorduras também fazem mal. E principalmente se hidratar, ainda mais no verão. Então beber bastante líquido, frutas, alimentos leves, principalmente no período do dia, quer dizer, de manhã e à noite até poderia fazer uma alimentação diferente, mas no período do dia, usar alimentação mais leve, porque isso tudo melhora a circulação. Em relação ao trabalho, quem trabalha muito tempo sentado ou em pé, sem dúvida que corre um risco maior de ter varizes. Então o uso de meia elástica é essencial. Hoje a gente tem meias confortáveis, que diminuem, inclusive não são tão calorentas. Para as mulheres, meias estéticas, finas, bonitas. E podem ser as meias 3/4, que vão só até o joelho. Então tem que trabalhar sentado, vai se proteger. E a cada 1 hora fazer aquela movimentação que eu falei, dar 2 voltas em volta da mesa, ou deixar a água mais longe, para poder não ficar sentado o dia inteiro, como a gente vê. Eu gostei de deixar a água mais longe, mas gente é para ir na água, porque as pessoas não vão na água nem longe nem perto.
Tem que ir na água e tem que ir no banheiro também, eventualmente as mulheres também, porque seguram muito para ir no banheiro e aumenta a chance de infecção urinária. Então, beber líquido e ir no banheiro. Agora, só voltando na questão das feridas, você falou de sujeira, enfim, essa sujeira seria exatamente o quê? Das feridas? É, isso. É porque o termo, a gente diz sujeira metabólica, vamos dizer assim. Imagina que a célula, ela também come e ela joga fora o que ela não quer. E se você não tem uma circulação boa, o que ela não quer vai ficando preso na perna. Então vamos dizer assim, os restos de comida vão ficando presos na pele, até que aquilo vira um grande lixo e arrebenta. E aí sim, chance de infecção e as feridas crônicas. Então se a gente consegue restabelecer essa circulação, volta a limpar essa pele e a pele fecha e realmente nunca mais abre. Tá, e com relação a depois que fecha, qual é o procedimento? Porque fica aquela... Isso, a pele pode voltar ao normal, se não for uma ferida que abriu e fechou 10 vezes, ela pode até voltar muito próxima ao normal. Como uma ferida de trauma, quando a gente corta a perna e cicatriza. O corpo é preparado para isso. Infelizmente, esses pacientes não tiram os fatores, quer dizer, continuam obesos, fumantes, e aí, se a gente não tratar, principalmente com a compressão, a meia elástica, a atadura elástica, essa ferida, mais da metade abre em 6 meses. Então a gente fecha a ferida, explica tudo, o paciente vai embora em 6 meses, metade volta com essa ferida aberta. Então a gente tem que realmente insistir esses pacientes para eles terem a consciência de que a perna deles virou um filho e que eles têm que cuidar bem dessa perna. Então essa sujeira é justamente a falta de circulação. Mas também tem a sujeira externa também, porque se você não fizer a higiene, entra bactérias também, aí mistura, né? Isso, o linfático com o venoso. Às vezes a ferida abre inicialmente por uma falta de higiene e aí se cronifica, né? Fica uma ferida crônica por causa das varizes que o paciente já tinha. E também os traumas, né? Procurar principalmente aquele machucado do carrinho de supermercado, tomar cuidado, porque aquilo ali bate justamente na região do tornozelo onde abrem as feridas. Só agora aqui de falar, porque a gente hoje falou de varizes, né? Mas a questão linfática, ela anda junto ali, né? Isso, é importantíssimo. E é muito mais difícil de tratar. Né? O inchaço sem varizes, ele geralmente tem aí essa origem de linfática. A erisipela atrapalha muito, estraga os linfáticos, e quem teve erisipela de repetição geralmente tem aquela perna gigante, que a gente antigamente chamava de elefantíase. Então, um caso de erisipela, ele é até mais grave do que de varizes, porque a varizes a gente consegue tratar muito melhor. Os linfáticos, como são vasos microscópicos, a gente não consegue eventualmente tratá-los tão bem. Então, prevenir, tratar rapidamente a erisipela e principalmente os inchaços, para que isso não evolua. É interessante falar isso, porque no caso, né, da erisipela, tem gente que assim, todo mês de dezembro ela repete isso. Por que isso acontece? Parece que ela passa um ano, é sempre assim. Eu até falando isso até com a minha mãe, ela tinha isso. Aí como dizer assim, todo dezembro ela apresentava. Aí o ano todo normal. Chegava dezembro, de novo. Isso, foi o que você falou em relação ao calor. O calor piora a circulação, aumenta o inchaço e imagina um líquido parado entre a pele e o músculo, as bactérias adoram. Então geralmente entre os dedos do pé ou numa lesãozinha da unha entra uma bactéria ali e se faz. Ela se alimenta todo aquele líquido e vira uma erisipela. Inclusive pacientes que têm mais de uma erisipela no mesmo ano, a gente costuma fazer no verão bezetacil uma vez por mês. Na verdade, de 21 em 21 dias. Isso é um tratamento como vários outros profiláticos para justamente isso que você falou não acontecer. Porque a erisipela, ela cada vez vai ficando pior. Se a gente consegue prevenir, faz um antibióticozinho por mês só. Esse paciente nunca mais vai ter, isso geralmente no período de verão, esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito melhor. E independente disso, como você falou, que é da prevenção, para quem tem, né, predisposição, vamos dizer assim, né, ou já teve, então, como você colocou, é no verão que a coisa piora, né? No calor, então, exatamente. Aí ele deve... Porque hoje até que no Rio de Janeiro agora está tudo meio doido, né? Um dia está fazendo a gente sol, tem um veranico no inverno, geralmente um mês no inverno a gente também tem esse calor. Um dia está frio, no outro dia faz aí você está hoje com... Aqui, né, 17 graus, no outro dia está com 40. O que na verdade não é tão ruim, é porque o problema é o calor durante vários dias seguidos, como a gente teve no inverno, 30 dias de calor. E aí o consultório enche de novo de paciente com perna inchada. Então esse que é o problema. Aí no caso, a prevenção seria tomar esses remédios normalmente? Medicações, eventualmente até um diurético prescrito pelo médico, mas principalmente o tratamento físico, que é a compressão com a meia ou com a atadura. Fisioterapia hoje, na verdade, o dia do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, o fisioterapeuta ajuda muito a gente no edema, com a drenagem linfática que é ótimo para as grávidas e para os pacientes com inchaço.
A medicação é assim, a gente às vezes acha que o tratamento é difícil, mas não é cirúrgico, não é disciplinar, né? é uma mudança de hábito, e o exercício físico tem um padrão fundamental aí nesse tratamento. Aí melhora, já vai evitar um monte de coisa. Exatamente. Porque aí eu garanto, agora como é que eu posso dizer, eu garanto que muita gente vai lá no consultório dele só porque tem aquelas microvasinhas porque não quer mostrar, entendeu? Mas elas não estão pensando, que homem também tem, né? Ai, quem tem mais predisposição? A mulher por causa desse A mulher por causa da parte hormonal e também por causa da gravidez. Mas o homem também tem, e hoje cada vez mais o homem também... Eu acho que eu conheço mais homens com varizes do que mulheres. Quando o homem tem, geralmente são aquelas varizes grossas, exatamente. Aí por causa do tipo de trabalho e tudo. E as mulheres se cuidam mais, não deixam chegar nesse quadro tão avançado, sempre, né? Sempre, né? Pois é, mês que vem é o Novembro Azul. E aí a estatística mostra, que é verdade mesmo, gente, que o homem morre mais, não vou dizer nem pela vergonha, pelo preconceito do exame de próstata do que, né? Eles morrem mais por isso. Mas também pelo medo, né? O homem é mais medroso. Dizendo. Então eles morrem, que teriam condições de prevenção, mas eles nem querem chegar perto disso, eles preferem não fazer o exame, preferem não ir no médico e acabam morrendo, que poderiam estar todo mundo aí vivo. Tratado. Inclusive, dar os parabéns adiantados para os médicos aqui, o Dia dos Médicos está chegando, dia 18, a gente vai ter uma série de ações pró-médico, dizendo que o médico vale muito, que o médico é importante para a sociedade, e eventualmente, como a gente tem também essa população masculina precisando desse cuidado, fazer algum tipo de, até você pode fazer aqui, chamar esses homens para se tratar, fazer o exame de sangue, procurar um clínico para poder fazer essa prevenção de todas essas doenças. Doutor, dia 19 de novembro é o Dia do Homem. E eu já fiz, eu costumava fazer especialmente para os homens, né? Então a gente vai voltar a falar isso, vou preparar, se não cair dia 19 aqui, né? A gente vai fazer isso para os homens. Mas aí eu sou como é bom falar isso, sabe? Porque é verdade. O homem, ele é muito descuidado, é muito medroso, é muito tudo, né? Por isso que as mulheres ficam viúvas e os